E eu sou a Morgana. Juntas nós somos as Cássias. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os podcasts. Mas antes de tudo, curta, comenta, compartilha, siga nossas redes sociais. Mas o que é o podcast? Pois é, o podcast é mais um jeito de você ter acesso a conteúdo. Só que pensa assim, antigamente a gente tinha acesso por rádio, somente por rádio. E o podcast meio que se assemelha a isso, digamos assim que seria um rádio no streaming. Ou seja, você tem que ir em determinadas plataformas para poder ter acesso a esses conteúdos. Ao passo que lá no Clubhouse que nós falamos essa semana, você tem interação, no podcast não. É somente o convidado com o especialista, né, sobre um assunto, ou o apresentador daquele podcast, ou o próprio dono daquele podcast, ele pode fazer somente conteúdos sozinho, né? Ele falando, e a interação às vezes se dá depois nas outras redes sociais, né? E aí os assuntos são dos mais diversos. Tem entretenimento, tem humor, tem negócios, tem business, assim, mercado financeiro, né? Então, os assuntos são diversos. Ou seja, é como se você estivesse escutando um rádio pelo seu celular. Entendeu? E quais seriam essas plataformas? Seria o Spotify, o iTunes, o Deezer, o YouTube, a Twitch. Mas são um pouco de... O YouTube e a Twitch são de maneiras diferentes com o Spotify e o iTunes. Por quê? Geralmente, quando vai para o Spotify e o iTunes, já vai gravado. Lá eles disponibilizam tal dia, tal horário, vão instalar o episódio do dia ou da semana, tudo depende também, que tem pessoas que colocam todos os dias, mais de um, ou tem pessoas que é semanal ou mensal. Mas quando você coloca na Twitch ou no YouTube, geralmente elas são ao vivo. Então você também pode mandar alguma pergunta para elas e elas, se quiserem, respondem. Sim. E pode ser mais de uma vez ao dia ou na semana. Então acaba sendo um pouco mais interativo quando são no YouTube e na Twitch. Porque assim, ó, a grande diferença é porque o podcast ele começou realmente só para ser um material de conteúdo auditivo. Só que as pessoas, assim, às vezes já tinham uma base de fãs muito interessante no YouTube ou no Twitch, por exemplo. Então, assim, vai desperdiçar esse público? Não. Então, vamos fazer um novo formato de programa, digamos assim, dentro do meu canal do YouTube para poder gerar mais conteúdo para esse público. Ou seja, o formato geralmente que tem o podcast é para as pessoas de fato escutarem. Ou seja, não vai ter tanto recurso visual, não vai mostrar tanta paisagem, sabe? Às vezes uma grande blogueira de moda, por exemplo, ela pode ter um quadro falando sobre os looks dela da semana, onde que ela foi, mostrando o estilo de vida, mas quando ela for fazer um podcast, ela vai às vezes chamar alguém para um bate-papo, entende? E aí você vai poder escutar somente aquele conteúdo. Mas se você quiser ver, ou seja, você vai ter esse recurso visual agregado, é isso, entendeu? Mas o conteúdo sempre é pensado para ser auditivo, ok? Bom, uma informação a mais também que vale a pena a gente colocar aqui é porque esses podcasts, quando são feitos no YouTube, né, existem algumas outras contas que fazem cortes, ou o próprio canal faz corte e vai colocando como se fossem pílulas, assim, ao longo do dia ou da semana, referente àquela entrevista, aquele bate-papo que eles tiveram. Porque nem sempre as pessoas ficam 1 hora escutando um podcast, 1 hora e meia, né? Porque podcasts podem chegar até 5 horas. Então, porque eles falam que não é uma entrevista, é um bate-papo. Então, são os assuntos mais diversos que você pode ter ali, por exemplo, com o Leandro Carnal. Exato, é bem divertido, vale muito a pena esse tipo de conteúdo. E às vezes você é atraído por essa pílulazinha ali que eles colocaram de conteúdo e aí depois você vai ver toda a entrevista, né? Então, olha só, mas por que tá fazendo tanto sucesso ao longo de tantos anos? Começou realmente como um grupo, né? Porque geralmente os novos formatos, as novas tecnologias atingem primeiro um grupo e depois vai se proliferando, assim.
E por que isso aconteceu e está crescendo tanto? Porque é da nossa geração fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? Então nós, os meninos, a geração Z, tudo faz, vê televisão, mas tá mexendo nas redes sociais, tá trabalhando, estudando, tá escutando uma música. Então por que, em vez de só ficar escutando alguma música, por que ele não pode estar escutando uma entrevista interessante? Por que às vezes ele não pode não estar aprendendo alguma coisa, né? A gente pode até lembrar que na época surgiu também, foi meio que simultaneamente, os audiobooks, né? Que as pessoas aproveitavam para poder escutar os livros enquanto estavam viajando na estrada, né? Enquanto estavam fazendo alguma outra coisa do seu dia a dia, em vez de ficar parado para ler o livro, ficavam escutando. O podcast veio um pouco depois, mas segue essa mesma tendência, né? De você estar ingerindo algum conteúdo, porque às vezes no entretenimento você quer ficar mais relaxado, alguma coisa assim, né? Algum entretenimento que tenha mais recurso visual. Mas quando você tem um entretenimento que pode ser auditivo, você pode estar no seu trabalho escutando essas entrevistas, né? Você pode estar no seu dia a dia, enquanto está cozinhando, enquanto você está saindo da sua casa para o trabalho. Dá para você estar escutando essas entrevistas, né? Existem também vários grandes meios de comunicação que já se valeram, né, desse recurso, como a Globo tem, a CNN tem canais, né, de podcast. Mas a gente também separou algumas dicas aqui para vocês de alguns que nós gostamos e também que são grandes referências no mercado brasileiro. No segmento de entretenimento no Brasil, o Flow Podcast é a referência. Ele leva convidados para bater bate-papo, então você encontra desde Dudu Nobre até os youtubers atuais. E quem era referência durante muitos anos era um milkshake chamado Wanda. Sim, ele é um dos grandes até hoje, muito memorável sobre isso, e leva vários cantores, tem as palhinhas ali das músicas deles, fazem realmente entrevistas bem interessantes sobre a vida daquele artista, ou também sobre algum projeto que ele está desenvolvendo no momento, né? E agora falando um pouquinho mais sobre negócios, né? Porque o pessoal aqui gosta bastante disso, a gente pode destacar dois. Tem primeiro o Podcast, que é da Dani Nossi e do Paulo Cuenca. Os dois são grandes referências no Brasil quando você fala de marketing de conteúdo, fala sobre mídias sociais, YouTube, né? Porque a Dani teve um grande canal já de YouTube, né? Iniciou com o blog, passou pro YouTube e aí agora está disseminado em vários outros meios de comunicação também. E o Paulo sempre esteve por trás dessa estratégia, ou seja, eles falam muito sobre isso, chamam pessoas de fortes assim, referências e peso nessa área, como as agências de publicidade tratam com os youtubers ou os digitais influencers, criação, falam realmente muito como os youtubers, os criadores de conteúdo desenvolvem esse processo criativo deles, de descobrir também o público dele, é bastante interessante, mas também uma outra vertente de negócio, a gente pode ir um pouquinho mais para o lado financeiro, é o Primo Cash, que é do Primo Rico, né? E aí ele convida várias pessoas de diferentes segmentos, não somente empresários, tem até o Thiago Ventura, que é do humor, né? Do stand-up. E aí ele pede para poder a pessoa conversar sobre esse lado da vida dele, né? Como ele é um empreendedor, como ele investe o dinheiro dele. Também tem um outro canal no YouTube muito famoso que é O Pipocando, que aí ele chamou o Bock, chamou o Bruno também para poder falar e até abrir a mente deles, como é que vocês não cresceram, né, nesse segmento, nessa outra área, ou seja, ver oportunidade de mercado. Eu acho que nessas duas também você pode aplicar muita coisa para o seu negócio, abrir os seus horizontes para o seu negócio expandir. E no outro, né, o entretenimento é aquela hora de dar uma relaxadinha, que, né, a gente sempre quer fazer uma coisa ou outra diferente no nosso dia a dia, escutar uma coisinha diferente também vale a pena, né? Bom, acho que ficam por aqui as nossas dicas, mas há outros podcasts muito interessantes. Se você tem algum, deixa aqui no comentário embaixo pra gente também poder conhecer, né? E a gente pode também até fazer uma troca, né? Qualquer coisa você pergunta algum e a gente indica um nesse segmento que você gostaria de conhecer um pouquinho mais. Então lembre-se, curta, comenta, compartilha, siga nossas redes sociais e até o próximo vídeo. Sim, beijinhos!